Os cânticos de Sião. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 137, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. E quero dizer aqui para você que todos esses estudos são gravados e deixados nas plataformas digitais da nossa igreja. Então você pode acessar à vontade o canal do YouTube, do Spotify, o Amazon. E lá você vai encontrar, além desses estudos bíblicos, os horários da escola dominical, dos cultos, das reuniões de estudo bíblico que são realizados durante a semana em nossa igreja. Tudo isso para que você venha, aprenda conosco mais da palavra de Deus e seja edificado, tá bom? Então venha, participe conosco, não fique sozinho nesse aprendizado da palavra de Deus. Querido, hoje no Salmo 137, nós vamos ver sobre Sião, sobre saudades de Sião, né? Os cânticos de Sião. É um salmo sofrido e diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti, que minha língua se prenda ao céu da boca, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Senhor, lembra-te dos edomitas do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai-a, arrasai até os alicerces. Filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz é aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz é aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Este salmo não precisa assim de um título, sabe, querido, para anunciar que a sua procedência era o exílio da Babilônia. Então o povo estava em exílio ali. Cada linha dele revela uma dor viva, uma intensidade que cresce com cada estrofe até o clímax assim apavorante. Não havia motivos para os judeus cantarem junto aos rios de Babilônia no cativeiro. Quando nós vemos aqui no versículo 2, dizendo: nos salgueiros que lá havia penduramos nossas harpas. O que significam pendurar as nossas harpas? Significa isso, que não, eles deixaram de lado seu cântico, seus instrumentos de louvor, né? Não havia motivos para que eles cantassem junto aos rios da Babilônia, sendo que eles estavam em cativeiro. O coração dos cativos encontrava-se desanimado, sem esperança. No mundo em que vivemos, é impossível não passar por lutas e aflições. Nesses tempos de angústia, esses tempos de angústia nos são úteis para que façamos uma reflexão sobre nossa condição espiritual. Sabia disso? Os tempos de angústia são necessários para nós. Era o que acontecia com os judeus nesse tempo. Eles sabiam que a razão do cativeiro era a desobediência a Deus. Se o motivo de nossa aflição tiver relação com o nosso afastamento do Senhor, é o tempo certo para refletir e voltarmos para os caminhos da justiça de Deus. As guerras no Oriente Próximo eram sangrentas e marcadas por crueldade.
e não eram em nada diferentes das guerras dos nossos dias hoje, a não ser pela alta tecnologia assassina hoje empregada no mundo em que vivemos. Mas na Babilônia, os exilados buscavam a paz da cidade. Nós vemos isso lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículos 4 ao 7. Mas quando os captores lhes pediam que cantassem salmos como entretenimento, eles se recusaram. Nós vemos aqui do versículo 2 ao 4 dizer que eles penduraram as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Então, os captores pediam ao povo que cantassem salmos como entretenimento, e eles se recusaram. Não haveria de relativizar as afirmações de sua fé. Os cânticos de Sião não são artefatos culturais, e sim o relato do plano de salvação de Deus. O seu clamor pedindo que os opressores recebessem o que tinham dado aos outros é assustador. Versículo 7 vai dizer: Senhor, lembra-te dos edomitas do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai, arrasai até os alicerces, filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz é aquele que retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz é aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Queridos, é o clamor pedindo que os opressores recebessem o que tinham dado aos outros. É assustador isso. Eles queriam que os captores, os opressores recebessem o que faziam. Era isso que eles queriam. Mas nós não devemos tapar os ouvidos para a dor do oprimido do mundo, trazendo isso para uma realidade hoje nossa. Nós não devemos ignorar a dor do oprimido do mundo que vivemos hoje. Observe mais uma vez, até que esses cantores deixaram o julgamento para Deus. Que até eles deixaram o julgamento para Deus. No versículo 7, eles pedem, né? Lembra-te dos edomitas do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até o dia dos alicerces. Ou seja, eles clamam ao Senhor, até o povo oprimido deixaram o julgamento para Deus. Eles clamaram ao Senhor, pedindo que o Senhor se lembrasse. Os cristãos também sabem que o Filho de Deus, Jesus, tornou-se uma criança que igualmente acabou sendo esmagado pelos opressores. É verdade. Esses últimos versículos deste salmo nos remetem a Cristo Jesus sendo esmagado pelos opressores. Ele recebeu o castigo merecido pela injustiça. Portanto, os cristãos conseguem perdoar e orar por aqueles que o oprimem. Orar pela reconciliação. Que o seu cântico, querido, seja um cântico através da sua fé, demonstrando o cântico de salvação, que conclama o perdão e a reconciliação com aquele que te oprime no dia de hoje. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.